Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês, um problema indicado pelo Nicolas, tá? Ele me mandou aqui um link de deve ser uma prova do objetivo, né? Como é que é? Um simulado do objetivo, do cursinho objetivo. E a indicação, e se eu não me engano, esse problema aqui é da PUC de São Paulo. Então diz assim, ó. Suponha que uma revista publicou um artigo no qual era estimado que no ano de 2015 mais X, com X pertencente a zero, ao conjunto dos elementos 0, 1, 2, 3 até o 10, o valor arrecadado dos impostos incidentes sobre as exportações de certo país em milhões de dólares poderia ser obtido pela função f de x, que é igual a 250 mais 12 vezes cosseno de π sobre 3 vezes x. Tá? Quem não entendeu nada aí, levanta o braço. Então é assim, que é comum, né? Eu li aqui umas 5 vezes já. Essa é a sexta vez que eu estou lendo esse problema. E toda vez que eu leio, eu tenho que pensar bem. Então ele diz assim, ó, que a revista publicou um negócio falando, né, um artigo falando que no ano de 2015 até 10 anos depois, né, porque o maior X é 10, então 2015 mais 10 é 2025, então de 2015 até 2025, o valor arrecadado em impostos sobre exportações, né, em unidades de milhões, então, por exemplo, se aqui der 250, a gente entende 250 milhões de dólares, poderia ser obtido por essa função aqui. Tá? Então, dependendo do ano, quando o ano for zero, eu ponho zero aqui, vou calcular e vou achar quanto que é o valor arrecadado em impostos no ano de 2015. Certo? Porque o x é zero, então 2015 mais zero, 2015. Se eu quiser saber o valor arrecadado em impostos em 2025, aí eu ponho no lugar do x o que? 10, né? 2015 mais 10, 2025. Aí eu ponho aqui o 10 e vou achar o valor arrecadado em impostos sobre as importações em milhões de dólares, né? Nessa função. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, se tiver dúvida ainda, pensa, leia um pouquinho de novo, tá? Leia de novo aí o problema e continua. Caso essa previsão se confirme, porque é uma previsão, né? 2025 não chegou ainda, mas 2015 já chegou. Então, relativamente ao total arrecadado, se eu não me engano, essa questão aqui é de antes de 2015, né? Por isso que é previsão. Vamos lá. Caso essa previsão se confirme, então, relativamente ao total arrecadado a cada ano considerado, quais são os anos considerados? De 2015 até 2025. Qual o valor máximo e mínimo atingido pela função e quando será atingido esses valores, né? Então eu fiz uma modificação, né? Tinha alternativas, eu só coloquei para a gente esclarecer aqui qual que é o máximo e mínimo atingido pela função e quando é que esses valores serão obtidos. Então como é que eu vou saber qual que é o máximo e mínimo atingido por essa função? Qual que vai ser o valor máximo arrecadado em impostos sobre as importações em milhões de dólares e qual que vai ser o mínimo arrecadado em impostos, né, sobre as importações em milhões de dólares. Bom, então, segundo essa função, é possível calcular, certo? Ela depende do quê? Depende do x. Esse valor 250 é 250, mais 12 vezes o resultado desse cosseno aqui, certo? Então, eu vou colocando valores para x aqui e vou obter valores aqui de cossenos aqui, que vai dar mais ou menos, certo? Bom, qual o valor máximo que o cosseno pode adquirir? É 1. E qual o valor mínimo que o cosseno pode adquirir? Zero? Não, menos 1. O cosseno, o cosseno de um ângulo, vou chamar de alfa, ele é menor ou igual a 1 e ele é maior ou igual a menos 1. Então quer dizer que essa função f de x, vai ser máximo, tá? Quando o quê? Então vai ser 250 mais 12 vezes o cosseno aqui, ó, no lugar do cosseno, ela vai ser máximo quando o cosseno for 1. 1. E daí o valor máximo vai ser o quê? 12 vezes 1, 12. 12 mais 250, 262 milhões, né? Porque está em milhões lá, né? Então eu coloquei. Esse é o valor máximo. E qual que é o valor mínimo? Mínimo da função vai ser 250
mais 12 vezes o quê? Aí é alguma coisa que faz esse 12 ficar negativo, porque vai ter que tirar, tem que tirar. Se eu somar o 250 vai dar mais. Tem como eu fazer aqui, subtrair alguma coisa do 250? Tem. É só esse cosseno aqui adquirir o valor de menos 1, ó. Menos 1, certo? E daí o valor mínimo vai ser o quê? 250, 12 vezes menos 1, menos 12. Então, 250 menos 12. 250 menos 12 dá 238 milhões. Esse é o valor mínimo. Entendeu? É só eu avaliar o sinal do cosseno, ou melhor, o valor que o cosseno pode adquirir, que pode ser mais ou menos. Certo? Certo. Agora, em que momento que esses valores de máximo e mínimo serão atingidos? Aí depende do valor de x. Certo? Depende do valor de x. Se x for 0, se x for 1, se x for 2, se x for 3, se x... Tem que colocar os valores inteiros aqui. Ah, não, mas os valores de cosseno aqui, eles vão variar entre menos 1 até 1. Todos os valores? Não, não é todos os valores. Por quê? Porque o conjunto x não são de números de 0 até o 10, incluindo todos eles. São só os inteiros de 0 a 10. Tá? Os inteiros, ó, 0, 1, 2, 3, 4, até o 10. Né? Entendeu? Poderia ser que o valor máximo ou mínimo nem fosse atingido por isso aqui. A depender do que tivesse aqui, né? O π sobre 3. Só que, ó, percebam a imprecisão aqui. Eu falei que o valor máximo e mínimo seria esse, né? Mas espera aí. Poderia ser esse o máximo se o cosseno der valor 1. Tem como esse cosseno aqui ser igual a 1? Se tiver, então ele atinge esse máximo. Tem como esse cosseno aqui ter valor menos 1? Se tiver, então ele terá esse valor de mínimo. Entendeu? Apesar de eu ter colocado aqui como se isso daqui fosse o final, mas será que vai ser esse máximo mínimo mesmo? Então agora a gente tem que ter mais precisão. E como é que eu vou fazer isso? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa parte aqui, ó. Vou pegar cosseno de π sobre 3 vezes x e vou dizer que ele é igual a 1. Quando é que o cosseno de alguma coisa, qual é o ângulo? Qual é o ângulo alfa aqui que faz o cosseno ser igual a 1? Então eu vou pegar o ciclo trigonométrico aqui, ó, ciclo trigonométrico. Tá aqui os dois eixos. Esse eixo aqui é onde a gente mede o cosseno. Esse eixo é onde a gente mede o seno. Então o cosseno vai ser 1 quando o cosseno der esse valor. E quando é que vai dar esse valor? Quando o ângulo alfa aqui, ó, né? Porque esse ângulo alfa aqui ele vai dar esse valor do cosseno. Quando o ângulo alfa for igual a zero, zero. Quando o alfa for zero, ou seja, quando π sobre 3 vezes x for zero. Mas só zero. Ó, então, quando π sobre 3 vezes x for igual a zero, mas só zero. Então, presta atenção aqui nessa pergunta. Essa pergunta é importante. Só o zero? Só quando isso daqui for zero é que o cosseno vai ser 1? Não. Quando for zero, quando ele der mais uma volta, for 2π, quando isso aqui for 2π, daí dá zero também. O cosseno de 2π dá 1 também. Cosseno de zero não. Ó, corrigi, tá? Ó, quando esse valor aqui for zero, cosseno de zero é 1. Beleza. Então, quando isso aqui for zero. Mas quando esse valor aqui for 2π, porque daí o alfa é 2π, é uma volta completa. A volta completa cai aqui. O cosseno de 2π é 1 também. Então, quando isso daqui for 2π também. Só esses dois? Não, quando for 4π, quando der duas voltas completas, cai aqui também. E o cosseno também é o quê? Também é 1. Entendeu? O cosseno também vai ser 1. Então, isso daqui que eu coloquei, ó, π sobre 3 vezes x, quando π sobre 3 vezes x for 0, ou for 2π, ou for 4π, ou for 6π, ou for 8π, qualquer valor par vezes π. Então, eu coloco aqui, ó, 0 mais k vezes 2π. Quando k for 0, aí vai ficar 0 mais 0, 0.
Quando k for 1, vai ficar 2π mais 0, 2π. Quando k for 2, 2 vezes 2π vai dar 4π mais 0, 4π. Quando k for 3, vai dar 6π mais 0, 6π. Quando π for 1000, vai dar 2000 mais 0, 2000. Vai tudo cair aqui e o cosseno de tudo que cair aqui vai ser 1. E daí a função vai ter um valor máximo. Certo? Agora, qual é o valor de x? Qual é o valor de x que isso aqui acontece? Isso aqui eu posso até esquecer, né? Qual é o valor de x que isso aqui acontece? Então eu vou isolar o x. Ó, x vai ser igual a quê? Vai ser k vezes 2π. Aí esse 3 passa para lá multiplicando, vezes 3. E esse π passa para cá dividindo. Dividido por π. Agora, ó, simplifica π com π. E daí vai ficar 2 vezes 3, 6. 6 vezes k. Então, x vai ser igual a 6k. Então, quais são os valores de k que eu posso colocar aqui que vai dar um x que esteja aqui dentro? Ó, então, quando k for 0, 0 vezes 6, 0. O x é 0. 0 está lá dentro? Tá. Quando k for 1, 1 vezes 6, 6. O x é igual a 6. 6 está lá dentro? Tá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10. Tá lá. O 6 está lá dentro. Quando k for 2, 2 vezes 6 dá 12. X pode ser 12? Não. Opa, então esse aqui... Quais são os valores de k? Porque k pode ser qualquer número inteiro, tá? Esse k aqui, quando a gente põe, ó, o k pertence aos números inteiros. Aí você fala, mas os números inteiros podem ser até os negativos. Sim, pode. Pode ser o menos 1, por exemplo, que eu posso colocar menos 1. 6 vezes menos 1, menos 6. O menos 6 está lá dentro? Não. Aqui só tem número positivo. Então, nem vou perder tempo colocando negativo aqui, ó. Porque se eu colocar um k negativo, o x vai ser negativo. Entendeu? Então, o k tem que ser um número inteiro. Os negativos não me adianta, porque os negativos não adianta para obter x aqui dentro. Entendeu? Eu tenho que colocar valores de k que fazem o x cair aqui dentro. E quais são os valores de k que fazem o x cair ali dentro? Então, o primeiro deles é o k igual a 0. K igual a 0. 0 vezes 6, 0. X é igual a 0. Tá? Então, quando o k é igual a 0, x é igual a 0. O k é igual a 1. 6 vezes 1, 6. O x é igual a 6. 6 está lá dentro. O k é igual a 2. 2 vezes 6, 12. O x pode ser 12? Não. Então acabou. É só esses dois aqui, ó. Tá? Vamos ver a pergunta aqui, ó, de novo. E quando será atingido esses valores? Quando será atingido? Ah, vai ser atingido quando x, né, quando k for 0, ou seja, x for igual a 0. E quando x for igual a 1 vezes 6, 6, x for igual a 6. Então, vai ser atingido quando esses anos. Então, o valor máximo vai ser atingido quando x for igual a 0 ou x igual a 6. E quando x é igual a 0 e x é igual a 6, qual que vai ser o ano? Então, vamos calcular o ano aqui, ó. O ano está aqui, ó, 2015 mais x. Então, 2015 mais 0, 2015... E 2015 mais 6, 2015 mais 6 dá 2021. Tá aqui. Nesses anos em que o máximo vai ser atingido. Aí você fala assim, ah, entendi. Agora, se você quiser parar o vídeo e tentar fazer o mínimo, para o vídeo e tenta fazer o mínimo e depois confere, porque eu vou continuar fazendo aqui. E para atingir o mínimo? Para atingir o mínimo, quer dizer que o cosseno de π sobre 3 vezes x tem que ser igual a menos 1. Quando é que... O que π sobre 3, ó. Então, agora aqui, ó. Igualzinho que eu fiz aqui, ó. π sobre 3 vezes x tem que ser o que para o cosseno ser menos 1? Então, vamos olhar aqui de novo aqui o ciclo trigonométrico. Estragou aqui minha folha, né? Tá aqui, vai lá. Vamos olhar de novo aqui no ciclo trigonométrico. Então, o cosseno é igual a menos 1 quando esse ângulo, né? Quando o cosseno estiver aqui, ó. Aqui é menos 1, ó. Aqui é 1, né? Aqui é menos 1. Então, vai ser menos 1 quando o ângulo for o quê? Π. Que aqui é o π, né? Aqui eu não escrevi, mas é o 0. Coincide com 2π. Coincide com 4π, etc, né? Tá. Aqui é o π, ó. Então, quando o ângulo for π, dá o cosseno da menos 1. Então, quando
π sobre 3 vezes x for igual a π. Mas só esses? Só o π? Não. Se for o π mais uma volta completa, ou seja, π, 2π, 3π. Quando for 3π também. Quando for 3π também. Dá menos 1. Quando for 4π, não. 5π, 5π também. Quando for 6π, 7π também. Ou seja, quando π sobre 3 vezes x for igual a π mais k vezes 2π, que são voltas completas. Ó. Π mais uma volta completa, mais outra volta completa, menos uma volta completa, menos 3 voltas completas. Entendeu? Sempre que o ângulo cair aqui, o cosseno do ângulo que cair aqui vai ser menos 1. E daí vai ser mínimo. Certo? Aí, e lembrando que K é o quê? K pertence aos inteiros. Tá? Esse K aqui também pertence aos inteiros. Ó. Tá? Tanto esse K quanto esse K aqui pertence aos inteiros. Ah, daí você fala, ah, entendi. Então eu vou colocar o K zero. 0 vezes 2π dá 0. Então, quando o K for 0, né, o π sobre 3 vezes x vai ser o quê? Vai ser π. Entendeu? O que eu tenho que fazer na verdade? Agora eu tenho que isolar o x. Como é que eu isolo o x? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar o π em evidência aqui, ó. Vou colocar o π em evidência. Então o π em evidência vai ficar assim, ó. Π vezes 1 mais 2k. Tá vendo? 1 mais 2k. Certo? Isso daqui é igual a quê? É igual a π sobre 3 vezes x. Π sobre 3 vezes x. Só que eu vou fazer assim, ó. Vou pegar o 3 que está aqui, né? E vou passar para o outro lado multiplicando. Então, eu vou multiplicar por 3 aqui, ó. E o π que está aqui multiplicando x, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou dividir tudo isso aqui por π, ó. Tá vendo? Então, ficou x igual a π em evidência, 1 mais 2k, porque o π foi em evidência também, vezes o 3 que estava aqui embaixo veio para cá multiplicando e dividido pelo π, ó. Esse π corta com esse π. Agora, veja, o x ficou igual a quê? 1 mais 2k vezes 3. Agora nós vamos colocar valores para cá aí, certo? Vamos colocar valores para cá. Se eu colocar k negativo, menos 1, por exemplo, 2 vezes menos 1, menos 2. 1 menos 2, menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3. Não, negativo não está lá dentro. Então, o k negativo não serve. Então, vamos começar com k igual a 0. Quando k for 0, aqui é 0. Né? 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. 1 vezes 3, 3. Então, quando k for 0, o x vai ser 3. Já vou colocar aqui, ó. Mínimo vai ser atingido quando o x for igual a 3. Porque o x... Oh, isso é 3? Tu é burro? Isso não é 3, porra. Isso é quando o k for 0. Quando o k for 0... 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. 1 vezes 3, 3. Então, o x vai ser 3. X vai ser 3. Tá? E eu não preciso ficar verificando lá. A gente já sabe que os valores de x possíveis é do 0 até o 10. Então, o 3 está dentro. Beleza. Vamos colocar k igual a 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 3 vezes 3, 9. Então, deu x igual a 9. Se eu colocar k igual a 2, ó, então esses aqui já deu certo, né? Você já está vendo que k igual a 2 não vai dar, né? Mas vou fazer aqui. Quando k for 2, 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 5 vezes 3, 15. Está fora. X não pode ser 15. X só pode ser do 0 até o 10. Então, deu certo. Tem valores de x, tem valores de x. Existem valores de x daquele conjunto que vão fazer o cosseno dessa multiplicação ser igual a menos 1. Quando x for 3, né? Ó, π sobre 3 vezes 3, corto 3 com 3 vai dar π. Cosseno de π é igual a menos 1. Beleza? 9. π vezes 9 sobre 3, 9 dividido por 3, 3. Vai dar 3π. 3π é ímpar. Lembra que era? π, 3π, 5π, 7π, 9π. Entendeu? E os únicos valores de k inteiros, porque k só pode ser inteiro. Os únicos valores de k que deu um valor para x, né? Um valor para, na verdade, π sobre 3 vezes x,
para que o cosseno fosse menos 1, foram os valores k igual a 0 e 1 que geraram os valores de x, 3 e 9. Agora vamos responder. Em que ano em que ocorre o mínimo? Então eu vou fazer agora aqui, ó. 2015 mais 3, 2018. E 2015 mais 9, 2024. 2024. Então preparem-se. Se essa revista tiver certo, os anos bons para fazer exportações, porque os impostos incidentes vão ser maiores, não, será que não? Não. O governo vai ganhar mais dinheiro, né? É os anos que o governo vai ganhar mais dinheiro em 2021, né? E 2015. 2015 já passou. Agora tem que fazer a verificação se deu certo. Se não deu certo em 2015, esquece tudo isso aqui e volta para a realidade. Certo? Ficou claro para vocês aí? Se não ficou claro, não tem problema. Você faz assim, você vai lá nos comentários desse vídeo, põe o momento do vídeo que você teve dúvida. Digamos que você teve dúvida lá quando eu falei alguma coisa lá nos 15 minutos e 35 segundos. Você faz assim nos comentários, 15, 2 pontos, 35, escreve a sua pergunta. Eu não entendi por que você falou isso, ou por que você fez isso, por que acontece isso, por que você considerou isso. Não entendi o que você falou, que palavra é essa? Vai lá e põe lá nos comentários. Se sua pergunta é pertinente a isso aqui, eu vou te responder com o maior prazer e com o maior respeito e procurando esclarecer tudo aqui para você, tá bom? Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece o que tem aprendido por aqui, tá? Esse vídeo está sendo colocado na playlist MFUNA Trigonometria, tá bom? Como problema extra. Então é isso aí, vamos que vamos. Até a próxima.